Oi pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre um tipo específico de epilepsia que, apesar de ser um tipo comum em adultos, é um desafio diagnóstico porque ela costuma ser confundida com outras doenças. Eu vou falar com vocês sobre a epilepsia do lobo temporal, que é um tema que eu adoro. O lobo temporal é uma parte especial do cérebro que fica bem numa região profunda, que a gente pode basicamente dividir em duas partes. O lobo temporal medial ou mesial, que fica bem no meio, próximo da linha média, e o lobo temporal lateral ou cortical, que é mais superficial, tá? No lobo temporal mesial, existe uma estrutura muito importante chamada hipocampo. O hipocampo, ele tem esse nome porque ele tem um formato de um cavalo marinho. Por isso que chama hipocampo, que a palavra vem do grego relacionado com cavalo marinho. Tá? E o hipocampo, além de ser uma estrutura super importante para memória, ele faz parte também de um circuito que chama circuito límbico. Esse circuito límbico, que vem de limbo, de contorno, é um circuito que fica bem, que contorna toda a parte bem do meinho do cérebro, bem profundo, tá? E esse circuito límbico está relacionado com as emoções e também tem conexões com núcleos profundos do tronco cerebral relacionados com as respostas viscerais, então, do sistema nervoso autônomo. Então, reações como fome, sede, funcionamento do intestino, tudo isso está interligado e tudo isso tem conexões com o circuito límbico, né, do qual o hipocampo faz parte. É até curioso, né, que essa parte, o circuito límbico, ele é a parte mais antiga do cérebro e, inclusive, tem correspondência nos outros animais. E é até algo que a gente pode refletir e filosofar bastante, né? O quanto a nossa memória, não é por acaso que a nossa memória está relacionada com as nossas emoções, com as nossas reações viscerais. Mas enfim, eu quero conversar com vocês sobre as crises, tá? O hipocampo, ele é frequentemente acometido nos pacientes com epilepsia. E as crises que se iniciam no hipocampo, então, portanto, são crises focais, elas têm características diferentes do que o senso comum entende como uma crise epilética, tá? Eu vou dar um exemplo de uma crise típica aqui de lobo temporal, que se inicia no hipocampo para vocês, que chama aura epigástrica ascendente. O que é a aura epigástrica ascendente? Primeiro que a aura, ela é um tipo de crise focal perceptiva, ou seja, o paciente está com a consciência preservada. E aí o paciente vai relatar uma sensação, um desconforto, às vezes uma queimação, um mal-estar na região epigástrica, que é essa região que fica bem na boca do estômago, bem em cima no estômago, né? E aí essa sensação, ele vai falar que ela sobe, né? Ele sobe assim para a cabeça, né? Então, isso é um tipo comum de aura de crise de lobo temporal. E ela pode, após ter essa sensação epigástrica ascendente, o paciente pode evoluir para uma crise que a gente chama de crise focal desperceptiva, no qual ele tem um comprometimento da consciência, ele tem a perda de contato com o meio, ele fica com o olhar parado, e aí ele pode apresentar automatismos, que são movimentos automáticos, tanto das mãos, então muito comum esse tipo de movimento, ou oromastigatórios que a gente fala, então o movimento de ficar mastigando, engolindo, né? Essa crise pode durar de segundos a minutos e depois ela passa. Após a crise, o paciente ele pode ficar confuso, não lembrar o que aconteceu, ele pode ficar sonolento, pode ter até alterações de comportamento. E esses sintomas pós-ictais, que a gente chama, pós-crise, eles podem durar de minutos, às vezes até horas, às vezes até
um dia, raramente mais de um dia, tá? Infelizmente, muitas pessoas, até mesmo médicos, não conhecem esse tipo de crise. E é comum o paciente ficar por muito tempo tendo as auras sem ter o diagnóstico de epilepsia. Muitos pacientes até relatam que enfrentam preconceitos e tentam esconder as crises, porque eles contam que, doutor, eu falava para os médicos, ninguém sabia o que era, achava que eu era maluco, então eu preferia ficar quieto e não falar nada, né? No próximo vídeo eu vou contar para vocês de um caso que eu atendi esse ano e que me marcou muito, porque além de ser um caso difícil, foi um caso que mais tempo demorou para ter o diagnóstico de epilepsia que eu já tinha visto, tá? Para vocês terem uma ideia, vocês acham que demorou quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos? Quantos anos vocês acham que a paciente ficou tendo crise sem ter o diagnóstico de epilepsia?